Salmos de número 5. A oração ali, muito importante ali. Estamos ali diante desse momento. Vamos aqui ler essa palavra. Lembrando que os pilares de um culto não podem faltar a palavra, não pode faltar a oração, não pode faltar a comunhão e nem muito menos a adoração. Portanto, vamos fundamentar sempre nesses pilares. E a palavra de hoje aqui, daqui a pouco estaremos dedicados somente à oração, mas aqui em cima desses salmos, de número 5, achou aí, meus amados? Amém, irmãos? Ontem nós estávamos lendo o número 11, mas vamos ler aqui desde o primeiro, até o versículo de número 12. Glórias a Deus. Vamos aqui lê-lo, como sempre a gente tem feito. Vamos ler todos juntos, irmãos, sincronizados, como a gente sempre faz. Vamos aqui ler o versículo 1 até o 12. Amém, irmãos? Concentrados na sua Bíblia. Vamos todos juntos aqui bem forte para engrandecer o nome do Senhor nesta manhã. Vamos ler? Amém? 1, 2 e 3. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, porque tu na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aquele que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o seu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça dos meus inimigos. Endireita adiante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defenda. Se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás de tua benevolência, como de um escudo. Glórias ao Senhor. Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Glórias ao Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Salmo muito lindo, maravilhoso, irmãos. Esses salmos que realmente revela esse momento que o salmista viveu. E a gente sabe que os salmos, eles são o inário, não só de adoração, mas oração também. Contém, na maioria dos salmos. E é muito importante, irmãos, a gente sempre estar fazendo utilização. Tem muitos que não dão muito valor aos salmos, mas os salmos são muito importantes para nós. E veja que os salmos aqui evidenciam muitas coisas para nós, irmãos, e cada vez mais evidencia a adoração, a oração. E é fundamental para a nossa existência, você sabe, a oração, e também a adoração também faz parte da nossa vida como servos do Senhor, como discípulos que somos de Deus, de Cristo Jesus, irmãos? Sempre tenhamos isso em nossos corações, que a oração não pode faltar, a adoração muito menos, porque nós sabemos, irmãos, que é uma evidência. Temos que ter oração, temos que ter também adoração. Isso sempre o Senhor vai se alegrar de nós, como nos aproximamos dele em oração, em adoração, em comunhão. Isso o Senhor sempre se alegra quando vê que a gente está obedecendo a sua palavra. E nós vemos nesse salmo muitas evidências e que se assemelha com a nossa história, com a nossa vida. Porque se a gente não orar, se a gente não buscar, irmãos, nós perdemos o Senhor de vista, nós perdemos a nossa comunicação com Ele, nós perdemos, irmãos. Por isso que nós temos que ter uma constância em oração, não é, irmãos? É fundamental para a nossa vida nessa terra. Nós precisamos de direção, e para ter direção precisamos ter comunicação com o Pai, precisamos buscá-lo enquanto está perto, enquanto se pode
É, irmãos, então vamos cada dia, não somente aqui, mas que todos os dias nós venhamos buscá-lo, orar cada vez mais nosso cotidiano. Então, irmãos, sabemos que o mundo está perdido, está caótico, não é, irmãos? E precisamos de uma comunicação com o Pai, porque nós temos que ser sinceros na oração, nós temos que ser cada vez mais falar com Ele, porque só temos Ele, nós só temos o Senhor por nós. Além do mundo que é caótico, que é muito difícil a gente viver, se a gente perder a direção, irmãos, nós estaremos todos perdidos, assim como o mundo está perdido, não é? Então, irmãos, que tenhamos sempre conosco a oração, tenha sempre com o Pai a comunicação, pois senão nós vamos ficar perdidos. As nossas dificuldades são tantas nessa vida, não é? Então, veja, se nós não buscarmos a Ele, o que vai ser de nós? Se nós não buscarmos essa comunicação com o Pai, o que vai ser de nós? Então, irmãos, diante das nossas dificuldades, angústias, dificuldades, tristezas, fraquezas, enfim, nós devemos realizar nossos pedidos ao Senhor. Veja que o salmista no versículo 1 diz: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, não é, irmãos? Atende a minha meditação. Então, veja, o salmista já está disposto, ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras. Atende, Senhor, a minha meditação. Então, irmãos, perceba que no 2, ele antes de orar, ele adora. Porque aqui está dizendo versículo 2, né? Atende a voz do meu clamor. Ele está clamando a Deus, mas ele se diz ao Senhor, Rei meu e Deus meu. Aí depois ele vai orar, pois a ti orarei. Ó Senhor, olha só que coisa linda a oração do salmista, irmãos. Então a oração precisa ser uma prática diária. Olha só o versículo 3. O que está dizendo? Pela manhã... Olha aí. Pela manhã o que, irmãos? Ouvirás a minha voz, ó Senhor. Aí mais uma vez. Pela manhã apresentarei a ti. Olha aí que coisa linda, irmãos. Então o vigiar faz parte, irmãos, da oração. Então nós não podemos só orar. A vigilância ela tem que ser constante também. Ele diz, o salmista, vigiarei. A cada dia você sabe que tem ficado difícil para nós nesse mundo. Pois o mundo está mergulhado aonde, irmãos? Em iniquidade. O mundo está mergulhado na iniquidade, no lamaçal do pecado. Então, irmãos, este mundo, ele quer puxar você e eu. Ele quer nos sugar. Ele quer atrair-nos para a rede dele. Cada vez mais ele tomar conta de todo o mundo. E nós, irmãos, devemos o quê? Oferecer resistência. Resistência e vigiar. Porque se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Não é, irmãos? A palavra diz, nós temos que vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus irmãos, é a palavra sendo dita, é verdade, que a cada dia mais nós vemos apegar a esta palavra. Tantas dádivas, uma riqueza profunda existe nas palavras aqui, irmãos, e esses salmos têm uma profundidade muito grande. E aí está aqui, irmãos, temos que vigiar, estar atento, não ficar disperso, irmãos, poder resistir ao mal. E ele, olha, resistir ao mal e ele fugirá de vós. O Espírito Santo está falando conosco. E a cada vez que a gente abre aqui a palavra, ele vai falando conosco. Então, meus irmãos, vigiemos, porque o diabo está ao nosso redor. Se a gente não resistir a ele, ele vai nos tragar. Assim como o mundo quer cada vez mais te pegar. Esta lama que está aí, irmãos, é muito podre. Ela é podre, ela quer nos arredar e você precisa resistir, você precisa vigiar todos os dias. E pela manhã, quando você vai orar, aí você quando sai, você não só, já fiz a minha oração, vou relaxar agora. Não, já orei ao Senhor de manhã, então deixa que Ele tome conta. Não, irmãos, nós devemos, assim como um vigia, uma atalaia, estar vigilante a todo momento, a todo instante, irmãos, porque o adversário vai estar olhando para você e numa brecha que você dá, ele vai ali, irmãos, naquele momento tentar te pegar. Então, irmãos, vigie, ore, mas vigie. Saia de manhã de casa, ore, mas também no trajeto para o seu trabalho. Onde que você vai fazer? Na escola, seus afazeres, vigie a todo instante. Esteja espírito de vigilância para que o mal não venha te pegar, irmãos. O mal está aí, não está para brincadeira, meus irmãos. Não fique desperto, resista para que você possa vencer todos os dias e chegará até o final. Estaremos para sempre com o Senhor da glória. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. E o 4, o que diz? Ó, porque tu não és um Deus que tenha prazer e nem contigo habitará o mal. Este mundo é mau, irmãos. Esse mundo é perverso. Esse mundo é cruel. Esse mundo é podre, como dissemos aqui já, irmãos. Porque o seu regente é quem? É o diabo.
Você sabe, 1 João 5,19 diz que sabemos que nós somos de Deus e que o mundo todo jaz do maligno. Palavra de Deus, irmãos, latente aos nossos olhos, está aqui em nós e habita em nós a palavra, e cada vez que nós abrimos ela, o Senhor fala conosco. Então, irmãos, o regente do mundo é o diabo. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo é do maligno. Perceba. Então, irmãos, Deus não ama o mal, ou ama? Nem tampouco ama os que praticam o mal também. Por isso o versículo 5 está dizendo que os loucos não pararão à tua vista. Aí está a referência do que Deus acha sobre o mal. Na sequência, o que diz? Odeias a todos o que praticam o que, irmãos? A maldade. O Senhor odeia o mal, irmãos. Assim também como todos que praticam a maldade. O 6, o que diz? O que ele vai fazer? Destruirás aqueles que falam a... O Senhor aborrecerá o homem sanguinário. Outras traduções também para aborrecerá, abomina. Não sei se alguma tradução está assim. Então perceba, meus irmãos, destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá ou abomina o homem sanguinário e fraudulento. Quem é o pai da mentira? João 8,44. Jesus está com um embate com os fariseus. E ali eles falam. Jesus se refere aos fariseus. Fala, vocês acham que Deus é o pai de vocês. Mas na realidade, vocês têm por pai o diabo. João 8,44 está dizendo, ele, irmãos, ele fala sempre mentira. Quando o diabo se manifesta, ele sempre vai falar mentira, porque a mentira é próprio do caráter dele. Então, o Senhor referindo ao diabo, ele profere mentira porque fala o que é próprio, porque é mentiroso, portanto é pai da mentira. E qual é o destino daqueles que cometem mentiras, irmãos, que falam mentiras? Qual é o destino? Sejamos bem sinceros. O inferno. Apocalipse 21:8. Ali está todos, dá uma lista daqueles que estarão indo destinados ao fogo do inferno. E ali no final do versículo diz, e todos os mentirosos, e a sua parte será longe, no fogo que arde como enxofre, que é o que, irmãos? A segunda morte. Nós falamos essa semana passada, retrasada, sobre a segunda morte. Então, irmãos, é o inferno, realmente. Então, irmãos, o que mata e comete fraudes, o Senhor odeia. O Senhor abomina, mas também ao mentiroso está reservado também aí a segunda morte, que é o inferno. Então, queridos, entendamos, o que mais tem crescido hoje no mundo é também a mentira. As taxas também de homicídio, as taxas de fraude. O Brasil está nos primeiros rankings daqueles que são especialistas em fraudar, fraudes para todo lado. Então, fraudes e homicídios, taxas altíssimas, níveis altíssimos está aí. Mas também a mentira se tornou comum. Nosso tempo, no Brasil, no mundo, a mentira se tornou comum. A verdade, ela cada vez mais tem perdido espaço. E dizer mentira não é tão ruim assim. Não é tão mal. É uma mentirinha ali. Mas, irmãos, mentira é mentira. Então, se eu minto, sabemos que nós estaremos concatenando com o adversário. Então, o pai da mentira é o diabo. Então, se eu minto, logo eu me torno filho. Pô, irmão. Olha que coisa terrível. Talvez, mas eu nunca cometi um homicídio. Mas eu nunca fraudei ninguém. Mas a mentira está muito próxima de nós, porque o mundo, irmãos, a cultura do mundo é a mentira. Então, logo, eu posso, então, em algum momento da minha trajetória, e às vezes acontece, a gente fala, mentira de brincadeira, só é brincando, eu minto brincando. Mas, irmãos, nós não podemos nos acostumar com isso. Nós devemos ser sim, sim ou não, não. Esse é o padrão de todos aqueles que servem a Deus, irmãos. Sim, sim e não, não. O que passará disso é o quê? Procede? Olha o Senhor falando, a palavra, irmãos, está sendo falada hoje aqui. Então, meus irmãos, atentamos, irmãos, não caiamos no engodo e no pai deste mundo, jaz no maligno. Ele é mentiroso, é pai da mentira. E se nós mentimos, somos semelhantes a ele, somos filhos dele. Então, irmãos, a verdade está escassa, que com os seus lábios só saiam verdades. Principalmente essa verdade aqui, ó. Oh, glória a Deus, a verdade é a palavra, né, irmãos? Todos os dias você possa se propor a orar, ele estará ouvindo a sua oração. Pela manhã ele ouvirá, irmãos, a nossa voz. Então, todos os momentos que você se propõe a orar, ele está ouvindo. Olha hoje mesmo, você já fez sua oração de manhã?
Já fez? Mas ainda é de manhã, não é? Deus nos dá uma outra oportunidade de orarmos juntos aqui. Então, irmão, o Senhor está ouvindo as nossas orações nessa manhã. Vamos orar ao Senhor a cada vez mais com mais intensidade e buscá-lo. E cada vez mais você não se sucumba a este mundo. E ainda mais, o Senhor fará muito mais em nossas vidas. Eu quero ler o 3 com você de novo, porque o 3, ele enfatiza que o Senhor está ouvindo nossas orações. E devemos apresentar a Ele com a oração e também vigiar, para estarmos distante a cada vez mais desse mundo mau e tenebroso. Amém? Vamos no 3, versículo 3, 1, 2 e 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti. Mais uma vez. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então, irmão, o Senhor está falando conosco. O Senhor está sempre a ouvir quando nós nos pusemos a orar. Quando você dobra o seu joelho no teu quarto, quando você, antes de sair de casa, apresenta ao Senhor, ó Senhor, eis-me aqui. Ele já está atento à tua oração. Mas você não só pode se limitar a isso e descansar, não. Eu já vou orar, não, já orei mesmo, eu vou sair, Deus vai me guardar. Mas, irmãos, as tentações estão aí nesse mundo. Ele está pronto para te pegar. Então, ore, mas também vigie. Vigie onde quer que você esteja, vigie. Ore e vigia, ore e vigia. Então, saia de casa, eu orei, mas eu sei que o Senhor está comigo, mas eu vou vigiar, porque a tentação vem. O Espírito, ele está pronto. Mas a nossa carne, irmãos, ela tende para o pecado. E tenta sempre isso. Sempre esteja vigilante, atento, para que possamos vencer o mal em nossas vidas. Nós devemos sempre ter prazer em buscar o Senhor. Devemos sempre ter alegria. Nossa motivação deve ser sempre estar alegres em buscar o Senhor. E esse salmo, ele é profundo demais. Veja aqui. É um salmo que fala conosco aqui nessa manhã. E que é muito importante a gente continuarmos sobre ele e orarmos em cima dele. Porque o versículo 7, o salmista diz: porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. O salmista, ele vai orar, e ele diz no versículo 7 que ele vai entrar na casa pela grandeza da tua bondade, em teu temor eu me inclinarei para o teu santo templo. Olha só, irmãos, o salmista está se referindo ao templo, né? E é lá que faziam-se as orações, era lá que a glória do Senhor se manifestava, era lá que havia ali a presença de Deus. E aqui ele se refere a isso. Olha, pela tua casa eu entrarei. Pelo quê? Pela sua bondade. Se o mundo é mau, se o inimigo é mau, o Senhor é bom, não é? Deus é bom, irmãos? Quem concorda que Deus é bom? Deus é bom demais, né, irmão? Então, irmãos, pela benignidade do Senhor para conosco, nos posicionemos. Nós estamos aqui dispostos a isso. Entramos aqui e nós escolhemos esse lugar para adorarmos, para orarmos, para termos a nossa comunhão, para compartilharmos a palavra. Então, também orar. Então, pela bondade do Senhor para conosco, vamos orar. Vamos também se dirigir ao Senhor em oração. E ele diz o motivo que ele vai orar. Pelo quê? Pela benignidade do Senhor. Assim como nós confirmamos que Deus é bom. E também o quê? Em temor. O salmista tinha temor, irmãos. E é o que nós devemos ter temor, não somente isso, mas tremor. Não é? Pois até os demônios temem. E que mais? E tremem. Então, irmãos, e nós? Vamos desleixados, vamos viver a vida e vamos achar que Deus ele é misericórdia, Deus é amor. Não, irmãos. O Senhor, nós devemos ter temor a cada dia. Em cada vez nos policiarmos, pedir ao Senhor se eu estou fazendo certo. Estou fazendo a conduta tem sido certa. Entre na presença de Deus com temor e peça para Ele sondar. Nós louvamos aqui para que o Senhor venha sondar, e se vê alguma coisa errada, Ele venha e tire de nós. Então, irmãos, sempre com temor e tremor, porque até os demônios, eles tremem diante do nosso Pai. Então, irmãos, peça para Ele te guiar. A oração do salmista era essa,
na justiça dele, porque a justiça dos homens, você sabe que é justiça verdadeira ou é falha? O homem é falho, né, irmãos? A justiça hoje aí é falha ou não é? Totalmente falha. Mas aqui o salmista ele fala para o 8, o que diz? O Senhor, guia-me aonde? Na tua justiça, porque a justiça dos homens é falha, mas a do Senhor não, hein, irmão? A do Senhor, ela é justa. Por causa dos meus inimigos, aí ele pede, ó, o que ele pede? Endireita diante de mim, o que, irmãos? O teu caminho. Às vezes nossos caminhos são tão tortuosos, às vezes a gente vai em uma direção baseado nos nossos próprios princípios, na nossa intuição, mas na realidade aquele caminho não é um caminho bom para mim e para você, mas o caminho do Senhor, ele é perfeito. Ele é perfeito. Por isso o salmista endireita, se ele pede para endireitar, significa que ele está indo de sentido diferente e errado. Então ele pede ao Senhor, endireita, Senhor, diante de mim o teu caminho. Ou seja, que ele prossiga no caminho do Senhor, porque no caminho do Senhor, irmãos, não tem como se perder, não é? Então, meus irmãos, cada vez mais façamos utilização cada vez mais do Senhor. Os versículos 9 e 10, irmãos, são um espelho do que acontece com as pessoas desse mundo. O versículo 9 diz, ele fala um reflexo, desde aquela época, olha como já estamos hoje, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. É o que o mundo faz. E o que mais? A sua garganta é um sepulcro, olha, um sepulcro aberto. Lisonjeie com a sua língua. É o que está acontecendo no mundo, irmãos. Não há retidão. Tudo que se profere hoje, irmãos, é mal para maldade. Tudo que o pensamento do homem, tudo é para maldade, irmãos. Dentro deles só sai podridão, é como um sepulcro, né, aberto. Então, irmãos, olha só, é a declaração, como estamos no versículo 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões. O mundo cada vez mais tem transgredido a lei do Senhor, cada vez mais tem mais e mais mergulhado nas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Então, irmãos, a rebelião do mundo contra Deus, aqueles se fala dos inimigos dele, mas hoje o nosso inimigo é as trevas, é o inimigo, é Satanás. É ele quem tem guiado esse mundo, é ele quem tem sido regente desse mundo. Como nós falamos no começo, o mundo jaz do maligno, o mundo, o mal está aí, o pai da mentira é o diabo. Então, perceba, o mundo então se está em rebelião, pois vai contrário à direção do Pai, à direção daquilo que Deus determinou através da sua palavra. O mundo está, irmãos, em rebelião. Por isso que a palavra diz que aqueles que creem, evidentemente, são salvos, estão ali lutando e batalhando, mas aqueles que não creem, a ira de Deus permanece sobre esses. Então, irmãos, perceba, a rebelião está aí, Deus abomina a rebelião, Deus abomina o pecado e o mal. Aí no 11 e no 12, aí possa ser a minha e a tua condição, que nós não devemos se entristecer com isso, mas a esperança está aqui, está nesses versículos, que você se apegue a ele. O que está dizendo o 11, irmãos? Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Quem confia em Deus aqui, irmãos? Todos, irmãos. E aí, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Nós amamos a Deus? Quantos amamos a Deus? Amém, irmãos? E o 12, para encerrar. Pois tu, Senhor, olha o que Deus faz. Abençoarás ao justo. E o que mais? Circundá-lo-ás de quê, irmãos? De benevolência, como de um escudo. Oh, glória a Deus, irmãos. Olha aí. Então se afirmemos nessa palavra, irmãos. Vamos nos alegrar. Confiamos no Senhor. Exultem eternamente, porquanto o Senhor quem te defende, e em ti, no Senhor, se gloriem os que te amam o teu nome. Em que vamos gloriar, assim como o apóstolo fala, vamos nos gloriar no Senhor, né, irmãos? Assim, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Então, o Senhor vai te abençoar. Ele abençoa o justo. A injustiça, ele não tem prazer. Pelo contrário, ele abomina. Mas o justo, ele abençoa. Hein, irmãos? Vale a pena ser justo. Vale a pena fazer o bem. Vale a pena, irmãos, estar cada vez mais com a verdade. Mas a mentira não. A mentira, o Senhor, ele vai destruir os mentirosos. Mas a verdade e a justiça
tem que estar cada vez mais conosco. Então, o Senhor abençoa o justo. Saia daqui hoje com esta palavra. O Senhor abençoa o justo, Ele cerca ele de bênçãos, benevolência, irmãos, como de um escudo. Então Ele te protege, Ele te guarda, é Ele quem vai nos guiar. Então, lembre-se, o louvor que nós cantamos, o amor a Ele vai nos segurar até o final, né, irmãos? Vamos ir até o final e vamos assim vencer em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos fazer aquilo que o salmista fez, orar, nos inclinar ainda de manhã. Olha, ainda é 10 e pouca. Então, podemos então nos inclinar na direção do Senhor, orar a Ele, pois Ele vai estar nos ouvindo e vai atender a nossa petição. Quantos creem? Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã, irmão? Senhor Deus, bondoso Pai, nós, Pai, aqui estamos, Senhor, nos apresentamos a Ti nessa manhã. O Senhor nos preparou para esse momento, para estarmos todos juntos, Pai. O Senhor tem nos colocado, Pai, esta incumbência, que haja um costume, Pai, desta igreja em orar. Que haja, Pai, sim, um costume, Pai, para que possamos assim ser chamados como o Senhor quer, como casa de oração. Meu Pai querido, dá uma responsabilidade sobre todos nós, Pai, de orarmos uns pelos outros. Aqui estamos nos posicionando, Deus, que Tu possas, Pai, estar, Senhor, já está, e pegar, Pai, todas essas orações, intervir, Pai, em cada causa, em cada situação, meu Deus. Nós aqui, Pai, estamos para louvor da Tua glória, Pai. Estamos já, Pai querido, prontos e entregamos a Ti a nossa vida, as nossas súplicas, nossas orações. Entregamos esta igreja, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Já desde já apresentamos, Senhor, este corpo que se une aqui, Pai. É um milagre esta igreja. Senhora, Pai, sabemos que é o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor quem tem, Senhora, Pai, feito com que tantos anos nós estejamos juntos. Pai querido, seja conosco, meu Pai. Queremos cada vez mais diminuir, o Senhor cresça, meu Pai, para que tenhamos êxito, sucesso. O Senhor tem que estar à frente, meu Pai, como está, Senhor, continue à frente nossa, continue sendo o nosso centro, continue sendo, meu Pai, o primeiro, meu Pai, lugar em nossos corações e nesta igreja, meu Pai, que venhamos sustentar os pilares, meu Pai, que é a oração, que é a comunhão, a palavra, Pai querido, e a adoração. Meu Pai querido, isso não pode faltar, Pai, num culto a Ti. Meu Pai, venha nos sustentar, Pai, nos alicerçar na rocha, que é o Senhor Jesus. Meu Deus querido, Tu sabes, Pai, da nossa condição que é pequena. Tu conheces, Pai, o nosso coração. Tu sabes que somos limitados. Tu sabes, Pai querido, que somos tão frágeis, mas o Senhor é quem tem nos sustentado até aqui. Oh Deus querido, continue à nossa frente, Pai, continue a desfazer as obras do mal, continue a desfazer, meu Deus querido, todo e qualquer tipo de ação maligna, Senhor, todo o poder do mal contra a nossa vida, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todos os decretos, todos, Pai querido, os feitiços, os encantamentos, meu Pai, contra nós, contra esta igreja, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, sejam todos anulados no poder do nome de Jesus Cristo. É o nome sobre todo o nome. Ó Deus querido, estamos aqui, meu Pai, pela Tua graça e misericórdia. Senhor, Pai, a Tua palavra diz que a Tua graça e misericórdia são infinitas, meu Pai, e nós pedimos a Ti, Pai, que a Tua graça, misericórdia estejam estendidas sobre esses irmãos que aqui estão, sobre os irmãos pela internet. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia, Deus, mas não venhamos aproveitar da graça para errar, mas não, Pai, mas venhamos aproveitar da graça para melhorar, Senhor, para avançarmos em um processo, Deus, de santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor, Pai. A Tua palavra é séria, nós devemos levá-la a séria, Pai, nós devemos ter temor, assim como o salmista disse, temor também e tremor, Pai. Senhor Deus, ó Pai, tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos fugir da Tua presença, Pai, que o caminho, Senhor, sempre esteja conosco. O Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho. Ah, Deus querido, seja conosco, nos perdoa, Pai, nos perdoa.
as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa, Senhor, ó Pai, todas as nossas fraquezas, ó Deus, sabemos que somos errantes, Pai, e somente pela Tua graça e misericórdia nós estamos de pé ainda, somente pela Tua graça nós ainda estamos aqui, Pai, que o Senhor continue a olhar para nós, ó meu Pai, tenha graça sobre nós, Pai, sobre esta igreja, ajude cada irmão a permanecer, Pai, no caminho, ajude a esta igreja a permanecer, Pai, na Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, não fujamos dele, mas que a cada dia nós venhamos estar sempre no caminho, ó Pai, é o caminho que nos conduz, aleluia, a vida eterna, é somente um caminho, meu Pai, Tu és, Pai, o caminho, a verdade e a vida. A mentira está imperando no mundo, mas só Tu tens a verdade, só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Alicerça cada soldado aqui hoje, cada soldada, meu Deus, que eles possam se alicerçar na rocha, possa cada vez mais estar, Pai querido, cada dia mais, Senhor, ó Pai, leves, com convicção daquilo que o Senhor fará na vida de cada um, ó Deus, nós nos colocamos aqui hoje, Pai, em posição para orarmos pela esta igreja, por esses irmãos, Pai, que o Senhor, Pai, cresça e nós diminuamos, Pai, não há poder nenhum em nós, mas é no Teu nome que há todo o poder, o Teu nome tem todo o poder, meu Pai, e ninguém pode resistir, meu Pai, à Tua palavra, o poder é totalmente Teu, e nessa manhã, Pai, nós nos expusemos, meu Pai, a orarmos por esses irmãos, meu Pai querido, Tu tem toda a autoridade, o poder é todo Teu, e nós nos colocamos aqui hoje, esses irmãos, diante de Ti, meu Pai.